Olá, meu amigo internauta, você que está aí ligadinho com a gente. Estamos iniciando agora mais um projeto aqui no nosso canal. Estamos iniciando o programa Isso é Brasil. É um programa onde a gente vai estar debatendo política nacional, a geopolítica mundial. Vamos estar falando muito em política local, política regional, porque estamos no ano de pré-eleição. Então, muitas discussões estão vindo à tona, principalmente agora, né, em ano pré-eleitoral, onde a política é fato que está na cabeça do brasileiro. Inclusive, nós temos agora o tema que está, né, nos sufocando, está deixando os brasileiros muito ansiosos, essa questão aí do tarifaço, né, do governo Trump, governo americano, governo Trump. Mais uma vez, isso mostra a força de duas lideranças nacionais, que é um da direita e um da esquerda, que é Bolsonaro e Lula. Infelizmente, nós não temos ainda uma terceira via. Hoje é a esquerda que está no poder, a direita deixou o mandato há 4 anos, então está tendo uma troca de cadeira desde os anos 90, né? A direita, quando começou a nova Constituição, quando veio as diretas, a direita ali logo de início ganhou as primeiras eleições, depois o PT veio em 2002 assumindo, ficou até 2014, quando houve ali o impeachment da presidente Dilma, e depois Bolsonaro assumiu e Lula retorna. Mas essa questão de ter só duas lideranças, em alguns aspectos é bom, em algum aspecto não é bom, porque falta, né, vamos dizer assim, oportunidades, ter novas ideias, novas pessoas pensando diferente. Por isso, por exemplo, assim, que eu debato muito essa questão, porque eu acho assim que os jovens, as mulheres, as pessoas mais novas têm que se inserirem na política para não deixar, digamos, essas velhas raposas aí tá no comando do país e tomam decisão pela gente. Eu, particularmente, não sou a favor do que está sendo discutido, principalmente nessa questão do tarifaço. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu sou do interior do Brasil, para mim isso não vai ser afetado. Mas olha, isso vai afetar sim, porque tudo que gere ao nosso lado é gerado pela política. E de algum modo, alguma coisa vai acabar afetando a gente. Então, a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre atualizado sobre a questão política. A questão das tarifas, né, do governo Trump com o governo brasileiro. Isso já vem de longa data. O governo Trump, desde que ele iniciou, que ele ganhou as eleições, ele já falou: eu vou meter tarifa em cima de todo mundo. E ele já foi nos principais inimigos dele ali, pôs tarifa de 25%, que é a China, contra a Rússia, acho que ele chegou até 35%, 40%. Enfim, foi tarifando todo mundo. O Brasil estava lá naquela média, lá teve um dia que ele ainda postou uma foto com ele segurando o tarifaço lá, né? E o Brasil tinha 10%, o Brasil estava caladinho, quietinho e tal. Mas o Brasil, infelizmente, está sendo usado como massa de manobra no projeto do BRICS, né? Onde tem Rússia, tem a China, que são os principais oponentes dos Estados Unidos. E o Brasil entrou numa briga desnecessária, onde acabou comprando uma briga para si próprio. Hoje nós estamos aí para ser tarifado quase 50% dos produtos brasileiros de exportação vai ser cobrado 50%. E aí o que acontece? Nesse momento tinha que o nosso presidente, né, tinha que tomar frente disso. E o que acaba acontecendo nessa situação? Nós vamos falar lá do governo Trump, o governo Donald, que é um cabeça dura, né? Ele
mostrou desde a campanha, já foi no mandato passado dele. Ele é um cabeça dura, ele não tem diálogo, porque é o seguinte, ele é um mega milionário, o cara nada em dinheiro, é como se fosse o tio Patinhas, ele tem muito, muito, muito dinheiro, então ele não precisa. Então ele é o seguinte, ele chegou, ele tá loqueando e todo mundo tem que ir na onda dele. E nós pegamos também agora um governo, que é o governo Lula, que já vem de 3 mandatos, né, dele, Lula 1, Lula 2 e Lula 3. Eu, por exemplo, sou apoiador do Lula, mas não sou a favor do como ele está conduzindo essa questão do tarifaço. Por exemplo, nesse momento ele colocou, a primeiro momento ele falou que não precisa falar com o Trump, se que o Trump que venha falar com ele. Depois elegeu o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, para conduzir essa questão dessa crise aí, né, do tarifaço. Mas é aquele negócio, a gente nunca quer falar como diz, com o empregado, ele quer falar com o dono da boiada. E acho que o governo brasileiro, nesse momento que tem, nós temos muito mais a perder do que os Estados Unidos, porque nós temos déficit com eles. Eles não têm déficit com nós. Nós precisamos vender a madeira brasileira, tem o café brasileiro, enfim, o aço brasileiro, né, tem muito. Claro que o governo americano ele vai querer uma moeda de troca? Sim, isso é com certeza. Ninguém vai querer fazer negócio sem ganhar nada. Mas, porém, hoje o Brasil tem que estudar, né? Deixar as vaidades de lado, dizer, não sou teu a favor, tal. Esqueça isso, vamos trabalhar, porque é o seguinte, uma crise pode se instalar no Brasil. E se não tomarmos frente agora, se deixar isso se instalar e lá com o tempo não vai conseguir segurar mais, gente. E porque é o seguinte, o Brasil é um país de terceiro mundo, nós somos a 7ª economia do mundo, mas, por exemplo, assim, anos-luz dos países de primeiro mundo. É a mesma coisa do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo é líder, 14 pontos no segundo, da frente do segundo colocado. Então, por exemplo, assim, a distância é muito grande. Então, por isso a gente temos que ter esse cuidado, esse zelo, principalmente porque é o seguinte, nós somos um país emergente. A qualquer hora pode se instalar uma crise no nosso país e a gente não vai ter onde tirar recurso. Por outro lado também, quem sorri, tá batendo palma e dando risada tranquilo são os chineses, que automaticamente o Brasil está caindo de graça no colo dos chineses, porque é o seguinte, os chineses eles conseguem absorver todo o material que é nosso, mas porém, por exemplo, se você vende o material lá a 10, ele fala, não, eu compro, mas vou comprar 6, então quer dizer que você já está perdendo 4, e você é obrigado a vender, que o nosso mercado interno ele não vai conseguir atribuir tudo isso, por exemplo, a carne brasileira, o café, o aço a gente nem refina aqui mesmo, então tem que mandar para fora. O petróleo brasileiro também não refina aqui, vai para fora também, então tem inúmeras questões. Então o meu modo de ver, o governo Lula não está conseguindo conduzir bem a esse momento de crise, né? Esse momento que está acontecendo no nosso país. Essa geopolítica ela é muito complicada. E o governo Trump, ele é um exímio negociador. Ele, inclusive, ele escreveu um livro que é chamado, anotei aqui, A Arte da Negociação. Então, ele, desde os anos 80, ele já ele é especialista em jogar. Recentemente mesmo, ele fez um acordo com a União Europeia. Ele tinha jogado lá, acho que 50% também as tarifas, mas ele fez um acordo com a União Europeia em 25%, quer dizer, ele jogou lá em cima para trazer na onde ele queria realmente. Então é o seguinte, ele é um exímio negociador. Então esse é um zelo que o governo brasileiro infelizmente não está tendo e não está conseguindo enxergar a longo prazo o que pode se instalar. A gente, né, nós como brasileiro, principalmente nós que somos pobres da classe, como diz trabalhador, classe F, que a gente trabalha, vende o almoço para comer a janta, a gente tem que pensar o que pode acontecer, essa briga política entre Bolsonaro e Lula, porque é o seguinte, a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro ali, conseguiu se aproveitar muito bem dessa questão.
porque ele mandou o Eduardo Bolsonaro lá para os Estados Unidos, aonde é o seguinte, ele ficou há 6 meses, eu acredito, lá, batendo na porta lá todo dia. Nós precisamos fazer isso, criar sanções tal contra o Brasil. Infelizmente é um brasileiro jogando contra o Brasil. Aí onde que vem a perspecção de novo da gente eleger novas pessoas, levantar novas lideranças, para que não ficamos nas mãos, infelizmente, de duas pessoas, que no momento é Bolsonaro e Lula, e o brasileiro não tem a terceira via. Então, o Eduardo Bolsonaro ficou todo esse tempo que está nos Estados Unidos, é um deputado licenciado do Brasil. Ele vence agora, dia 4 de agosto, vence o prazo dele, mas ele com certeza ele não vai voltar. Vai abrir o espaço para outro deputado assumir ele no lugar dele, porque o pai dele mandou 2 milhões para ele lá, 2 milhões de dólares, que hoje o dólar está 5,54, então aproximadamente quase 11 milhões de reais. Então pensa bem, 11 milhões de reais, mas isso aí também não vai fazer diferença, porque os bolsonaristas deram ao Bolsonaro no Pix, né, aquela campanha que ele fez de arrecadação do Pix, ele arrecadou 19 milhões em apenas, parece que 3, 4 dias. Então para ele mandar 10, 15 milhões lá para o filho dele não vai fazer diferença. Mas só que para nós brasileiros que trabalhamos, que ralamos e pagamos impostos todos os dias, para nós sim faz a diferença, porque é o seguinte, estamos na mão, estamos apreensivos, porque são duas figuras políticas que estão ditando as regras no nosso país. Infelizmente, a gente está ficando refém dessa situação. Pessoal, hoje o vídeo eu poderia me alongar muito mais, porque a gente teria muito mais coisa para comentar aí, mas nesse momento eu queria falar muito sobre essa questão do tarifaço, dessa questão do governo Trump está prejudicando o Brasil, mas a gente pode estar debatendo isso com o decorrer do tempo, que esse canal vai ficar aberto aqui para a gente estar discutindo realmente isso aí, a questão da política brasileira, a questão da política estadual, a política local, enfim, vamos estar discutindo essas questões aí. Vamos então, se você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, deixa aquele like se você gostou, ou você pode deixar também no comentário uma indicação sobre algum tema que a gente pode estar comentando. Deixa a sua opinião, o que você pensa, o que você imagina dessa questão. Tá ok, gente? E então fica aí um forte abraço, que Deus abençoe a todo mundo, e até o próximo vídeo. E vamos deixar um recadinho para vocês aí. Doe sangue, salve uma vida.